Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos aprender nesse tutorial. Bag Summer, que é uma peça bem versátil, que dá pra gente usar independente de ser verão ou não. A gente pode usar, fazer mais de um modelo de alça. A gente pode colocar com troca de alça se quiser. Então eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Eu vou usar o fio náutico da Círculo 5 milímetros nesse tom azul. Desculpa. Vou usar uma agulha 4. Se você tem um ponto muito apertado e quiser usar uma agulha 4,5 ou 5, fique à vontade. Mas com o meu ponto, com a minha tensão de ponto, a agulha 4 ficou bem. E eu vou usar para alça essa corda de varal, tá até aqui com preço ainda. Corda de varal, ela é assim mesmo. Na peça piloto, que vocês viram na foto, eu fiz a alça com o tricotinho manual, a alça com a corda de varal, para trazer uma opção de material para vocês diferente. Então, vamos deixar aqui por enquanto. Na peça piloto, eu fiz ela com 30 centímetros de comprimento, né, de base, e 27 centímetros de altura. E de largura, ela ficou com mais ou menos uns 12 centímetros. A gente vai fazer também nessa medida, mas fiquem à vontade para ajustar o tamanho, a receita ao tamanho que vocês quiserem fazer. Vamos lá? Nessa versão da Bag Summer, eu fiz um fundo, eu forrei o papelão com o tecido, o mesmo tecido que eu usei no forro saco. Eu coloquei um forro saco porque, como ela tem o ponto aberto, para não correr o risco das coisas caírem. Quem quiser, pode nem colocar o forro saco, pode colocar o forro mesmo preso na bolsa. Só que eu acho que a opção do forro saco é prática, né? Então, a gente vai começar aqui com o nó corrediço. E vamos começar com a quantidade de correntinhas. Lembrem de não apertar essas correntinhas. Se você tem dificuldade de fazer a correntinha inicial mais folgada, você pode começar aqui com uma agulha maior, uma agulha meio milímetro maior, ajuda a soltar a mão. Então, vamos lá fazer a quantidade de correntinhas aqui que dê os 30 centímetros que a bolsa tem. Ó, vale uma parada aqui para uma observação. Depois que eu preencho, eu sempre falo isso em toda aula que eu dou. Depois que eu preencho aquelas minhas 34 correntinhas com os pontos baixos, ela vai e chega até, ó, 32 centímetros, tá vendo? Tudo bem, eu vou deixar, eu não vou tirar não. Mas lembrem que a medida da correntinha sem os pontos baixos, ela é diferente da medida já com os pontos baixos. Então, tenham sempre esse cuidado de repente fazer a primeira carreira, medir. Se você não quer que ele fique maior, diminuir a quantidade de correntinhas. Aqui eu tô com 34 correntinhas e vou seguir fazendo. Ficou com 32. Tudo bem, vou seguir em frente. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Como falei com vocês, eu tive que trocar para agulha 4,5, porque com a linha, com esse fio náutico azul, a agulha 4 não deu jeito para mim, não ficou legal, ficou escapulindo. Então, quando a sua costura estiver escapulindo, você vai ter que trocar para uma agulha um pouco maior, meio ponto maior. E não compromete em nada seu trabalho, vai ficar uma costura mais maleável. Fiz 10 carreiras, tô com 32 correntinhas. Vou medir para vocês, pra gente seguir adiante. Aqui, por enquanto, eu tô com 9,5 centímetros de largura por 32 centímetros de comprimento. E agora eu vou arrematar o fio. Por opção minha, eu prefiro arrematar, mas quem não quiser pode trabalhar sem arrematar. Depois eu vou fazer o acabamento dessa ponta. Aqui eu arrematei e vou fazer agora uma carreira de ponto baixíssimo toda ao redor. Por que eu vou fazer essa carreira de ponto baixíssimo?
Porque depois dessa carreira de ponto baixíssimo, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, pegando por essa carreira de ponto baixíssimo. É uma forma de reforçar esse fundo da nossa bag summer. Eu quero que vocês entendam que isso são dicas, são jeitos que a gente vai desenvolvendo, que vocês podem fazer, escolher fazer ou não fazer. Mas o interessante é aprender e poder aplicar isso no futuro nas peças que vocês quiserem. Então, eu vou seguir circulando aqui toda essa base com ponto baixíssimo e volto com vocês para a gente seguir para a próxima etapa. Aqui na parte de cima e na parte de baixo é fácil, é um ponto baixíssimo para cada ponto, e aqui na lateral é um ponto baixíssimo para cada carreira. Aqui, ó, fiz a carreira toda de ponto baixíssimo, cheguei aqui na lateral. Já tô aqui e vou seguir para a próxima carreira aqui. E vou ter que ter 10 pontos baixíssimos, no meu caso, que tenho 10 carreiras. Lembrem de não apertar os pontos baixíssimos, para que a peça não fique repuxando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. E o último aqui, 10. Agora, eu vou seguir pra cá, fazendo também com a base toda circulada de ponto baixíssimo. A gente agora vai fazer uma carreira de ponto baixo. Como é que eu vou fazer? Eu faço aqui, ó, puxei a laçada. Vou puxar a laçada aqui por dentro, ó. Eu coloquei a agulha de trás da costura, do avesso pro direito, e vou puxar aqui. Puxei ela por dentro do ponto baixíssimo. Estão vendo? Por dentro do ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E volto nesse mesmo lugar, fazendo ponto baixo. E agora, eu vou circular toda a minha peça com ponto baixo. Só que eu pego o ponto baixo por dentro do ponto baixíssimo. Vocês estão observando que eu entro no ponto baixíssimo e reforço a base da minha bolsa, agora fazendo essa carreira de ponto baixo. Eu vou até chegar na quina, e na quina eu volto para mostrar para vocês como é que eu faço a quina, para ela ficar firme. Então, aqui eu tô fazendo pontos baixos dentro da minha carreira de pontos baixíssimos. Como foi que eu fiz aqui? A última laçada, eu puxei de trás da costura para frente com a agulha, puxei a laçada para trás. Depois que eu puxei a laçada para trás, eu vou fazer de novo para mostrar para vocês. É importante porque às vezes é justamente aqui que fica uma dúvida. Eu terminei aqui. Eu venho aqui no último ponto, puxei a laçada para trás. Já botei esse primeiro fio para arrematar. Esse fio é dessa linha aqui. Você viu que eu folguei ele, ó? Quando eu puxo aqui, ó, é nesse fio aqui que eu folgo. Esse fio foi o fio inicial da minha carreira de ponto baixíssimo. Tirei a agulha. E agora eu pego aqui, ó. Fiz uma correntinha. Essa laçada aqui, é esse ponto aqui que eu puxei pra frente. Que eu puxei da frente pra trás. Faço uma correntinha e volto no mesmo lugar pra fazer o ponto baixo. E agora, eu vou seguir toda a lateral fazendo ponto baixo, até chegar na quina, pra mostrar pra vocês como é que eu faço a quina. E essa aqui é a última carreira do fundo, da base da nossa bolsa. Na próxima carreira,
a gente já vai começar a subir o corpo da nossa bolsa. Ou a lateral, como prefiram falar. Então, vou seguir aqui até chegar na quina. Aqui eu já tô com minha base toda feita com ponto baixo. Eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. O importante, depois dessa etapa, é você ter a mesma quantidade de pontos aqui, aqui, aqui e aqui. Eu tô com 13 pontos aqui, 13 pontos aqui. E aqui eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Eu tô com 13 nas laterais menores e 34 nas laterais maiores. Vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. E ela fica nesse final com 12 centímetros de largura, desculpa, vocês podem chamar aqui de altura, né? Tanto faz. E 33, 34 dessa ponta até aqui. Eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz a quina. Essa quina eu aprendi no método de Curie dos cestos perfeitos. É a quina perfeita. E eu achei que dava pra aplicar aqui, pra gente seguir também, utilizando os nossos conhecimentos. Porque a gente ensina e a gente tá sempre aprendendo também novas coisas, né? Então, vamos lá, vou ensinar pra vocês como é essa dobrinha aqui. Aqui eu vou fazer a última quina, pra vocês verem como é que eu faço a quina. Aqui no último ponto dessa lateral, eu faço um ponto baixo, um meio ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Nesse caso aqui, eu já vou fechar ele aqui, porque aqui já tem um ponto baixo, estão vendo? Então, nas quinas, eu sempre vou fazer um ponto baixo, um meio ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. O que eu quero que vocês vejam aqui, ó. Eu cheguei, caminhei, e aqui no último ponto, bem na virada de uma quina para outra, eu fiz um ponto baixo, um meio ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui a mesma coisa. No ponto bem da viradinha, eu fiz um ponto baixo, um meio ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui a mesma coisa eu repeti. No último ponto, eu fiz um ponto baixo, um meio ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. E aqui eu caminho e finalizo aqui com as minhas quinas pra gente subir a nossa bolsa. Como é que eu vou subir a bolsa aqui? Eu tô com essa laçada, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto. Opa, desculpa que minha agulha prendeu aqui. A gente tem que pegar ele aqui atrás, tá vendo como ele tá escondido aqui? A gente vai pegar aqui. Então, peguei ele aqui, ó. E vou colocar minha laçada pra passar aqui. Porque essa minha laçada aqui não vai contar. Também você pode fazer o seguinte, para não correr o risco de fazer um aumento aqui, pule um ponto. Vocês viram, ó? Vou de novo, hein, gente? Eu inicialmente iria entrar aqui, antes do primeiro ponto. Só que quando eu entro antes do primeiro ponto, eu crio um falso ponto aqui, que pode correr o risco de vocês fazerem aumento. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu não tô entrando aqui e tô entrando no primeiro ponto, depois do primeiro ponto. Quando eu entro aqui depois do primeiro ponto, eu puxo minha laçada. E aqui eu tô refazendo aquele primeiro ponto que eu tô cobrindo. Então, aqui vai ser um ponto também. Tá certo? Puxo aqui pra apertar. Olha o que é que eu vou fazer agora, hein? Eu vou entrar com minha agulha, ó, na alça de trás, do mesmo ponto que eu entrei. Vocês estão vendo que minha linha entrou aqui. Eu venho aqui na alça de trás e pego as duas. E aqui eu já vou fazer uma correntinha. Vou de novo mostrar o que é que eu fiz.
Eu terminei aqui. Eu optei por não entrar aqui para não fazer um ponto a mais na minha lateral. Eu pulo esse primeiro ponto e venho pro ponto da frente. Pulo, venho pro ponto da frente, pego a laçada. Ok, tô aqui com ela. E o que é que eu vou fazer agora? Eu tiro a agulha. Venho com minha agulha aqui na alça de trás. Pego também a minha laçada, que tava aqui atrás. Faço uma laçadinha, puxo a linha e fecho com um ponto baixo. E agora, eu vou seguir toda a minha lateral, pegando pontos baixos somente na alça de trás. Sem fazer mais nenhum aumento. Então, ficou com dúvida, não tem problema, volta o vídeo, assiste de novo. Outra coisa, se você tem um jeito de fechar, que você já está habituado a fazer e que tem o mesmo resultado final, beleza, segue em diante, faz do seu jeito, aproveita as dicas, incorpora as dicas que você pode incorporar e siga fazendo do seu jeito o que você já faz. É importante vocês terem autonomia para seguir, incorporando novos aprendizados aos que vocês já fazem. Não precisa mudar o jeito de fazer. Testa, vê se você gostou do jeito que eu faço. Se você gostou do jeito que eu faço, você incorpora, adapta, adequa, une ao seu jeito. Mas não quer dizer que porque eu faço de um jeito, o seu jeito está errado, viu, gente? Isso é importante. É bom a gente estar sempre com isso em mente, porque todos nós sabemos alguma coisa e temos as nossas manias, digamos assim, não é? Aqui, ó, na quina, eu segui fazendo ponto baixo, pegando na alça de trás, sem nenhum problema. E vou seguir agora para fazer o corpo da bolsa. Eu vou terminar essa carreira aqui de ponto baixo e volto pra gente ir para a próxima carreira da nossa lateral. Cheguei aqui no final, voltei para fazer com vocês para mostrar que aqui também é um ponto, porque a gente cobriu esse ponto, estão lembrados? Então, aqui a gente tem que fazer na alça de trás para fechar. E a gente vai fechar aqui, ó. Puxei a perna para frente do ponto. E agora, a gente vai começar um ponto diferente. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso aqui, ó. Na original, na versão original, na preta, na Bag Summer preta, eu fiz o início dessa base. Eu fiz aqui uns 3 ou 4 dedos de ponto baixo centrado, antes de começar a parte aberta da trama. Então, vocês podem, nesse momento, usar a criatividade. Quem quiser fazer com ponto baixo, pode. Quem quiser fazer com ponto baixo centrado, pode. Quem quiser fazer com esse ponto que eu vou ensinar agora, pode. Quem quiser fazer ela toda de ponto alto, pode. Então, fiquem à vontade e sejam criativas para poder... Aqui ficou com um furo, não sei se eu pulei um ponto, né? Acontece. Tem coisas na nossa costura que ficam incomodando a gente, mas vamos lá, vamos em frente. Quem quiser, nesse momento, usar a criatividade e fazer diferente, pode fazer, me marca que eu quero ver. Tenho maior alegria e prazer em ver. Quem quiser fazer com outro fio que não náutico, também me marca, hashtag aprendi com a Jocalil. Que eu vou ter o maior prazer em repostar o trabalho de vocês. Cheguei aqui, isso aqui é um ponto também, porque a gente cobriu esse ponto aqui da base, vocês estão lembrados? Então, aqui eu tenho que fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Como é que eu vou fechar? Eu puxo a laçada, de trás pra frente, dou uma esticadinha, estão vendo? E agora eu entro aqui
ficou folgada. Essa laçada aqui não pode ficar tão folgada. Entrei nos 2 furos, ó. Não tô pegando mais pela alça só de trás. Entrei nos 2 furos, botei minha laçada na agulha e puxei a laçada do fio do novelo pra frente. Então, agora eu fiquei com a laçada aqui na frente. E aqui agora eu faço uma correntinha. Aqui eu tô com a laçada, a gente vai começar a fazer nosso ponto fantasia. Puxa aqui, fiz uma correntinha. Ó, a gente vai no ponto, com as 2 laçadas do ponto, puxa uma laçada. Esse fio aqui tem que ficar bem reto. Tirei a agulha do ponto. Venho pela frente e passo a laçada aqui e fecho o ponto. Puxei, esse fio aqui tem que ficar bem reto. Tirei a agulha da laçada, venho pela frente e puxo e fecho o ponto com essa correntinha, que na verdade não é uma correntinha, é a finalização do ponto. Venho aqui, puxo a laçada, deixo esse fio bem reto, tiro a agulha. Vou pela frente desse ponto que a gente fez e puxo a laçada para dentro dele e finalizo o ponto puxando essa laçada aqui. Então, vamos lá, vou de novo. Fio reto. Tiro a agulha do ponto. Venho aqui pela frente, ó. Puxo essa laçada. E passo aqui por dentro e fecho com essa correntinha final. Que não é uma correntinha, é a finalização do ponto. E assim a gente vai ficando com esses palitinhos aqui, estão vendo? Então, vamos de novo. Puxa a laçada, esse fio aqui, ó. Esse fio não pode ficar torcido, então vocês precisam tomar cuidado. Esse fio tem que ficar reto. Segura aqui com o dedão, tira a agulha do ponto, vem aqui pela frente e puxa a laçada para dentro dessa laçada que está retinha e finaliza com essa puxada aqui de linha. Então, eu vou fazer até chegar na quina esses palitinhos dessa forma pra gente poder seguir para a próxima carreira. Aqui, ó, já passei a primeira quina. Na segunda quina, eu vou voltar para fazer com vocês, mas não tem nenhum mistério. A gente faz o ponto normal e vai seguindo ponto a ponto. O importante sempre é deixar esse fio aqui, ó, reto. Pegar o fio, passar por dentro dele e fechar. Aqui tava faltando. Quando a gente não faz, fica faltando. Tá vendo? Aqui faltou eu fazer esse fechamento. Tem sempre esse fechamento. Então, aqui a gente pega, vai pela frente, puxa a laçada e fecha o ponto. Vou fazer com vocês aqui mais alguns. Seguro com o dedão, pego o fio pela frente, puxa a laçada e fecho. E assim eu vou até o final da carreira. Esse ponto tem que ficar bem retinho. O som de fundo aqui é bode, passarinho. Como vocês sabem, eu tô no interior, na fazenda. Estão vendo? E vou até o final. Tirei a agulha, pego a laçada e fecho. Como já disse, eu fiz na preta outra frente, outra frente, ó. Outro início, né, desse corpo da bolsa. Fiz com ponto baixo centrado, mas quis mostrar pra vocês, ensinar esse ponto que eu aprendi num perfil de uma gringa, que é um ponto que eu gostei muito. Que eu fiz live dos arranjos da árvore, e ele vai ficar assim. A gente vai ficar com as carreiras, com esses palitinhos aqui, e eu achei muito interessante e quis trazer para vocês essa possibilidade. Então, vou seguir aqui fazendo
e volto com essa carreira finalizada pra gente partir pra segunda. Cada uma vai achando um jeito aí de fazer, de puxar a laçada. O que é importante é esse fio ficar bem retinho. Pode pegar a laçada por aqui, estão vendo, ó? Ou podem pegar a laçada pela frente da laçada, por aqui, ó, pela frente, estão vendo, ó? Aí vai de acordo com o jeito que cada um acha de fazer. Os dois jeitos, pra mim, eu sigo fazendo sem nenhum problema. Esse fio aqui não pode ficar torto. Essa é a única questão. E o ponto finaliza com essa fechada aqui. É ela que fecha o ponto. Estão vendo como ele fica interessante? Vou fazer essa carreira e volto pra gente seguir pra segunda carreira. Chegamos aqui, ó, no final. Demos aquela laçada final. E agora, ó, o que é que a gente faz? Solta a laçada, vem aqui, antes do primeiro ponto, estão vendo onde eu enfiei a agulha? Antes do primeiro ponto, puxa a laçada pra trás. Opa, desculpa que escorregou da minha mão. Puxa a laçada. E fecha. E agora a gente vai começar. Só que a gente vai começar aqui, ó. A gente já tá aqui nesse espaço, a gente vai começar aqui nesse espaço. E agora, observem, eu vou tentar mostrar bem onde é que a gente tem que botar a agulha. Aqui pela frente é fácil de ver, né? Aqui. E a gente tem que entrar com a agulha, ó. Ó, a gente tem que entrar com a agulha entre esse fio e esse fio. Estão vendo aqui que forma esse triângulozinho aqui atrás? A gente tem que sempre entrar com a agulha nesse triângulo. Porque aqui a gente puxa a laçada, deixa o fio reto. E aqui a gente vai começar de novo todo o processo do nosso ponto fantasia. Então, ó, a gente entra aqui. Só que olha atrás. Olha onde vai sair minha agulha. Entre esse fio e esse fio. E aqui a gente puxa. Esse fio aqui não pode entrar sem estar reto. Esse fio tem que estar reto. Soltamos. Puxamos. E finalizamos o ponto com essa. A gente entra aqui, ó. Estão vendo que tá entre esse fio e esse fio? Tira a agulha, puxa e fecha. Então, a gente vai fazer agora isso, estão vendo, ó? Vai ser uma carreira sobre a outra, sempre com esses pontinhos que ficam parecendo pontos palito. Lembra um pouco o tunisiano, né? Que fica esse ponto palito. Só que não tem nada de tunisiano, só a aparência. E eu vou fazer toda essa carreira e volto com vocês para a próxima. Ainda vou fazer mais outra carreira assim. Eu fiz 4 centímetros na preta de ponto baixo centrado. Aqui eu vou fazer também 3, 4 centímetros desse ponto, para depois começar o meu ponto alto vazado, né? Há quem chame de ponto quadradinho, tijolinho. Aí a nomenclatura fica a critério de cada um. Mas se você não quiser fazer 4 centímetros desse ponto, ou do ponto que você escolher, você pode partir para o ponto alto vazado. Eu vou fazer, porque eu adorei esse ponto. Achei que o efeito dele ficou bárbaro. E vamos lá para nossa bag summer. Ela pode ser feita de várias formas, com várias combinações de ponto. Então, vamos seguir. Quando eu terminar essa carreira aqui, eu volto para começar a próxima com vocês. Lembrem que a agulha entra entre esse fio e esse fio.
Esse fio aqui que a gente puxa não pode ficar torto, já falei, né, várias e várias vezes. Ele tem que ficar retinho. A gente puxa aqui a laçada e fecha com esse finalzinho que... Olha como vai ficando. Estão vendo? Dá pra ver no detalhe? Eu vou seguir e volto no final dessa carreira aqui pra gente continuar. Eu sei que a luz e o brilho do fio não ajuda vocês a enxergarem melhor, mas eu vou... Eu vou aqui seguir fazendo. Esse fio aqui que não pode ficar torto. Então, às vezes, ele entorta, é chato, mas a gente, até pegar o jeito, logo, logo a gente tá fazendo sem deixar ficar torto. Eu também fico buscando qual é a forma melhor ainda de eu puxar a laçada. Uma hora eu puxo pela frente, outra hora eu puxo por trás, pra poder ver qual é a forma que eu me sinto melhor, ó. Às vezes eu puxo a laçada aqui pela frente dela, tá vendo? Ainda tô tentando me encontrar. E outras vezes eu puxo a laçada assim, ó. Quando eu entro aqui, eu venho logo pela frente. Eu não pego ela por aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu tô pegando assim, às vezes, e às vezes eu tô pegando assim. Pra ver qual é a melhor forma que eu acho de fazer o ponto. Só que o mais importante é que esse fio... Vou desfazer aqui. O mais importante, além de você ter dinamismo para fazer, é que esse fio aqui da frente não fique cruzado. Então, horas eu pego assim, passando pela agulha, passando pela frente dessa alcinha menor, e horas eu pego a agulha vindo logo e entrando aqui. Não passando pela frente, entrando aqui, para também tentar criar uma forma de fazer que eu ganhe tempo, né? Então, vou seguir aqui fazendo. E volto daqui a pouco para começar a terceira carreira com vocês. Talvez para esse ponto, na hora desse ponto, a gente possa trocar nossa agulha de volta para uma agulha menor. Talvez, mas vamos ver. Porque no final das contas, antes de passar para a carreira de ponto alto, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo e uma de baixíssimo para fazer tipo uma divisória mesmo, e aí a gente ajeita. Porque me parece, tá vendo que ele fica meio aberto, porque é um ponto mais frouxo. Mas eu vou seguir com a minha 4,5 para passar para vocês essa minha experiência. Olha lá como vai ficar linda a lateral. Aqui, ó, vim mostrar para vocês como vai ficando o efeito, tá vendo? Eu já fiz 1, 2, 3, tô na 4ª carreira. Vou seguir fazendo essa carreira, provavelmente a 4ª e a 5ª, e aí volto pra gente seguir. Quem quiser fazer
Aquele fundo, eu fiz um fundo na peça piloto, na Bag Summer preta é ótimo, na Bag Summer preta, eu fiz um fundo de papelão. Então, eu forro o papelão com um tecido e prendo aqui. Quem quiser fazer esse fundo, agora é a melhor hora, porque para costurar, para prender o papelão aqui, fica bom.